Desde o início, o grande vilão de Elbaf sempre foi o Rei Harald, que foi manipulado por uma mulher. Então Loki, ao descobrir os planos de seu pai, tentou pará-lo, mas acabou sendo preso pelo crime de matar o rei. Só que a verdadeira história foi muito diferente. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Loki sempre foi dito como um gigante maligno que matou seu próprio pai para roubar uma fruta lendária, mas a verdade é que isso pode não ter acontecido bem assim, e a verdadeira história é completamente diferente. No capítulo 1141, Jarl revela que o seu tipo de mulher são as mulheres mais velhas, e isso seria uma informação completamente inútil se fosse por um único detalhe. O título do capítulo 1141 se chama exatamente Uma Mulher Mais Velha, fazendo referência ao que Jarl falou. E tudo isso, na verdade, está ligado ao enredo mais importante de Elbaf, ao Rei Harald, ao Loki, aos gigantes Jarl e Jorul e ao reino de Elbaf. E esta mulher mais velha é justamente a Madre Carmel. E para que você entenda tudo, primeiro temos que nos lembrar que o Rei Harald, como contado pelos gigantes, ele tinha um sonho: reformar o país de Elbaf para parar a cultura de guerra dos gigantes e criar um país de paz. Mas com esta política muito específica, o rei fez inimigos, e esses inimigos são justamente os guerreiros militares a favor da guerra, os reitores e anciãos de Elbaf, que por durante 300 anos viveram essa cultura de batalhas. Esses são os guerreiros Jarl e Jorul. Isso é provado quando o Ripley fala para o Luffy e o Chapéu de Palha que o Rei Harald disse que ao invés de guerras, ele quer comercializar com os outros países, e que ele fez isso mesmo indo contra e enfrentando as tradições dos anciãos da vila. E sabemos que esses anciãos são exatamente Jarl e Jorul, os dois gigantes mais velhos que são respeitados por todos os outros gigantes, e que desde o seu nascimento eles cresceram nesta tradição de batalhas, também sendo no passado os capitães dos piratas gigantes guerreiros. Ou seja, eles não aceitariam uma mudança tão radical no seu país, uma mudança de suas tradições que muitas vezes eles arriscaram suas vidas para manter e fizeram isso por 300 anos. Seu orgulho como guerreiro os impedia de aceitar que Elbaf se tornasse uma ilha com gigantes fracos que tentam conversar ao invés de resolver em um duelo. E por isso, eles se tornaram um obstáculo para o Rei Harald, até porque todos respeitam Jarl e Jorul, e isso poderia impedir seus planos. E tudo isso nos liga diretamente à Madre Carmel. Eu não acredito que o problema de Elbaf e a ideia de paz tenha vindo do Rei Harald, mas sim daquela que envenenou a mente de todos os guerreiros desde o início, a Madre Carmel, que trabalhou há 100 anos para o governo mundial e cujo objetivo era se infiltrar em Elbaf para abrir suas fronteiras com sua frase: "É melhor favorecer o comércio do que a guerra", uma frase que, como ouvimos de Ripley, foi a mesma frase reproduzida pelo Rei Harald, mas na verdade desde o início quem havia pronunciado esta frase muito antes foi a Madre Carmel, e isso foi mostrado no capítulo 866, quando Jarl fala: "Como Carmel disse, devemos priorizar o comércio ao invés da guerra, e que tudo bem ter isso em mente, mas nunca se esqueça que nós somos guerreiros." Essa simples frase dita por Jarl, em contexto com tudo o que eu já falei, constrói toda a narrativa de Elbaf. Carmel, que trabalhava para o governo, tinha o objetivo de abrir as fronteiras de Elbaf, para que os gigantes se aliassem ao governo e pudessem ingressar na marinha, dando assim o poder dos terríveis gigantes nas mãos do governo mundial.
Esse era seu plano desde o início, e com seu disfarce de boa mulher que acolhia os órfãos, ela enganou o país inteiro, inclusive o próprio rei Harald, o contaminando com suas ideias e o fazendo repetir suas mesmas palavras: comércio ao invés de guerra, aliança ao invés de batalhas. Porém, mesmo o rei passando a pensar assim, ainda havia um problema: Jarl e Jorul, que não aceitavam acabar com a tradição de Elbaf, e foi aí que a segunda parte do plano de Carmel entrou em ação: acabar com os dois gigantes e fazer com que eles cedam. E a forma mais fácil de fazer um homem baixar sua guarda é exatamente o deixar apaixonado. E foi exatamente isso que Carmel fez com Jarl. E isso pode parecer estranho, até porque Carmel era apenas uma humana enquanto Jarl era um gigante, que vive muito mais. Mas a solução para isso também foi deixada em Elbaf com Ripley e Gaban. Gaban, mesmo sendo um humano, se casou com Ripley, uma gigante, e ele mesmo fala que isso não foi um bom negócio, porque só ele envelhece, enquanto Ripley continua praticamente igual, graças à sua longevidade de gigante. E quando levamos isso para Jarl e Carmel, apenas Carmel envelhecia, e em proporção de vida humana e gigante, ela era mais velha que Jarl. Uma mulher mais velha, ligando diretamente ao que ele disse de sua preferência de mulher e também ao título do capítulo 1141. E o mais satisfatório é que tudo já estava escrito há 8 anos atrás, durante o flashback da Big Mom em Elbaf, durante os capítulos 866 e 867, isso nos mostra que Jarl estava apaixonado pela Madre Carmel. Ele fala com ela com muita ternura e carinho. Quando Big Mom sai do controle e coloca fogo na vila de Elbaf, que como já sabemos é algo incrivelmente grave para os gigantes, já que é quase impossível apagar o fogo quando ele chega na árvore Adão, Jorul, vendo isso, não hesita em atacar Big Mom e não dá ouvidos à Madre Carmel. Ele então realmente vai para matar a pequena Big Mom, o que infelizmente foi algo que ele se arrependeu amargamente, porque Big Mom, com sua força e seu descontrole, o atacou, tirando sua vida. Mas quando Jarl estava prestes a vingar seu irmão de batalha Jorul ao atacar Big Mom já inconsciente no chão, quando ele estava prestes a limpar a honra de seu camarada e especialmente de todo o país de Elbaf, já que esta é a tradição de toda a honra e orgulho de um guerreiro de 340 anos, Jarl simplesmente para quando Madre Carmel entra na frente, e ele então a escuta, poupando aquela que matou seu irmão, com quem ele lutou durante 300 anos juntos, e então chorando, Jarl vai embora. Naquele momento, isso nada mais é do que Eiichiro Oda nos mostrando que a Madre Carmel havia ganhado, que o governo mundial tinha vencido e que os guerreiros haviam perdido essa batalha. Com o rei ao seu lado para implementar a paz e fazer os gigantes negociarem com outros países, inclusive com o próprio governo, com o Jorul agora morto e Jarl completamente apaixonado, não conseguindo ir contra seus pedidos, Carmel havia vencido. Não havia mais inimigos. Os dois anciãos não eram mais um problema e nem sequer um obstáculo para a nova implementação em Elbaf, e assim a mudança no país dos guerreiros começou. Algum tempo depois, a Madre Carmel acabou morrendo ao ser aparentemente comida viva pela Big Mom, mas mesmo assim, Jarl já estava dominado. É muito provável que, para honrar a memória de sua amada, ele não se opôs aos planos de Harald de mudar Elbaf. É por isso que foi construída a Biblioteca da Coruja, a escola, e até mesmo foi ensinado à nova geração de crianças gigantes que guerra é perigoso, e nenhuma delas foi treinada para lutar. O país estava se encaminhando para o caminho que o governo mundial sempre quis. E logo em alguns anos, os Cavaleiros Sagrados seriam mandados até o local para recrutar as crianças e para pegar o poder dos gigantes, que, como Shamrock mesmo disse, os gigantes dominaram um novo mundo por séculos, e esse poder estava quase caindo nas mãos do governo mundial.
Porém, eles não contavam com uma única coisa: o nascimento daquele que mudaria tudo, o filho do rei Harald, o Loki. Loki nasceu em Elbaf há 63 anos, cerca de 10 meses depois que a Big Mom foi deixada na ilha por seus pais. Antes do nascimento de Loki, seu pai profetizou que ele seria morto por seu próprio filho. E então várias tragédias começaram a acontecer, fazendo todos acreditarem que Loki era realmente amaldiçoado. No ano de seu nascimento, o corcel real, o cavalo da fortuna, morreu, e o herói Jorul foi vergonhosamente morto pela Big Mom. Um ano depois, sua mãe morreu de causas desconhecidas, e desastres naturais começaram a atormentar Elbaf. Além disso, enquanto crescia, Loki mostrava sinais de rebeldia. Ele não gostava da nova tradição de Elbaf e queria o caos e a guerra. Aos 10 anos, Loki usou sua força natural para forçar as feras no submundo de Elbaf a servirem a ele, sob ameaça de serem mortas. Ele então começou a lançar as feras nas aldeias, causando estragos em massa. Durante a maior parte de sua juventude, Loki esperava seu pai partir antes de fazer brincadeiras mortais com os gigantes de Elbaf. Em um ponto, ele até mesmo queimou uma vila inteira enquanto ria de todo o coração. Mas 14 anos atrás, Loki então entrou em conflito com seu próprio pai, que, de acordo com os gigantes, o seu motivo era roubar uma Akuma no Mi lendária. Mas a história pode não ter sido bem assim. Nesse conflito, Loki matou dezenas de soldados do rei e matou até mesmo o próprio rei Harald, cumprindo assim a profecia de seu pai. Os únicos sobreviventes desta batalha foram Loki e Jarl, que acabou saindo com uma espada fincada no meio da testa. E é claro que a culpa disso também foi atribuída a Loki, mas a verdade é que não foi Loki quem atacou Jarl, e muito menos ele quem foi o errado nessa história. Na verdade, isso é apenas a continuação do plano que Madre Carmel começou há décadas atrás. Loki, como sendo filho do rei, pode ter descoberto as conexões de seu pai com o governo mundial, percebendo que, na verdade, o fato de negociar era apenas para mandar gigantes para a marinha. E com isso, ele confrontou seu pai. Jarl então foi atrás e, por meio de Loki, ele descobriu toda a verdade, criando uma enorme batalha no castelo, onde o próprio rei Harald, na intenção de acabar novamente com a ameaça que apareceu, fez o que ninguém esperava. Com Jarl sabendo a verdade e sendo um ancião respeitado por todos, ele agora era perigoso demais estando vivo, e por isso Harald o atacou, fincando sua espada na cabeça do gigante ancião e forçando Loki a matar seu próprio pai descontrolado. E a prova disso foi deixado no próprio capítulo de apresentação do rei Harald. Como sabemos, Loki não usa uma espada, mas sim um martelo, então seria improvável que ele tenha atacado Jarl, porém o rei Harald sim. E o mais curioso é que de todas as espadas apresentadas no campo de batalha, a do rei Harald era a única idêntica que está na cabeça de Jarl. Pelo seu retrato podemos notar que é a mesma espada, ou seja, foi o próprio rei quem atacou o gigante ancião, e Loki teve que matá-lo quando ele perdeu o controle. Isso é mostrado na própria fala de Loki quando fala com seu irmão Hyrule. Não me diga que você realmente pensa que eu queria matar meu pai. Tudo foi um mal-entendido, e como Jarl teve seu cérebro perfurado, ele pode ter esquecido várias coisas, e ao acordar no campo de batalha, vendo todo mundo dizer que foi Loki quem atacou os gigantes, sua dedução mais óbvia seria de que Loki também o teria atacado, fazendo com que toda a história tenha começado com uma única mulher e terminado com um único homem. Mas agora os Cavaleiros Sagrados estão na ilha para reivindicar o que lhe foi prometido, e cabe a Loki e o Chapéu de Palha protegerem o reino dos gigantes.